Tá bom, Lucas 17, o que vamos ler está no verso 32. Mas antes, eu quero ler desde o versículo 28. Disse que a chave que eu quero falar, que eu preciso falar, está no verso 32, mas quero falar desde o versículo 28. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Amém. Então estamos dentro de Alcântara, hoje é domingo. Então vamos ler aqui Lucas 17, 28 em diante diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Verso 31. Naquele dia que estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. 32. Lembrai da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, vai perdê-la. E qualquer que a perder, vai salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Amém? Bem, irmão, quem está acompanhando conosco as escolas bíblicas, que a gente está enviando em áudio todo dia, estudo bíblico todo dia, em áudio, para cá, para o grupo de WhatsApp desta igreja em Alcântara, sabe que nós estamos estudando sobre o Antigo Testamento. Então nós lançamos hoje a parte número 42. Então 42 mensagens já enviamos sobre o Antigo Testamento e quase 10 mensagens só sobre Sodoma e Gomorra e Ló. E hoje eu quero falar sobre a mulher de Ló. Ele disse aqui que a bandeira que nós vamos levantar hoje é o verso 32. Jesus diz para mim e para você. Ele disse: te lembra da mulher de Ló. Então essa mensagem aqui, se você já leu a Bíblia, sabe que esse capítulo Jesus estava principalmente falando para os discípulos. Então nesse lugar aqui não estava aquela multidão de 20 mil pessoas que geralmente estava em volta de Jesus ouvindo as mensagens dele. Então essa mensagem aqui, ela é principalmente para os discípulos dele. Então, o que nós estamos tentando dizer aqui é sobre a mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Primeiro, ele disse: te lembra dela. Se ele está tentando dizer te lembra dela, é porque ele sabia que aqueles discípulos sabiam muito bem quem era a mulher de Ló, que ele nunca ia dizer para alguém: te lembra disso, se eles nunca tivessem ouvido falar. Mas aqui na Bíblia, em capítulo qualquer um de Lucas, nunca está escrito que Jesus explicou alguma coisa sobre a vida da mulher de Ló. Mas porque ele diz te lembra? Porque em Israel, irmão, há mais de 1500 anos a mulher de Ló existe em Israel. Eles andavam para cima e para baixo desde criança, e onde eles passam, para ali é a mulher de Ló. A mulher de Ló até hoje está na beira do Mar Morto, é uma estátua de sal que está lá, que passa de pai para filho, para neto, tetraneto. Todo mundo que nasce ali sabe, ali está a mulher de
porque ela é uma estátua de sal. Então, se você colocar hoje no YouTube, você vai ver, bota assim, a estátua de sal, que é a mulher de Ló na beira do Mar Morto. Você vai ver multidão de gente que vem do mundo inteiro para olhar. Então Israel vai passando de gerações em gerações com o costume de ver aquilo ali e dizer aquilo é uma mulher de Ló. Então Jesus está tentando dizer aqui para eles, em Lucas 17:32, você sabe por que a mulher de Ló está ali até hoje? Em outra palavra, você sabe por que ela perdeu a salvação? Você sabe por que o marido dela é crente, mas ela não era crente? É mais ou menos isso que ele está tentando dizer. Primeiro, Romanos 14:12 diz: cada um dará conta de si mesmo para Deus. Então eu não sou obrigado a ser cristão se a minha mulher é. Ela também não é obrigada a ser cristã se eu for o cristão. Assim foi na época de Ló. Em Gênesis 19:24, diz a Bíblia, aparecem dois anjos, onde morava Ló e sua esposa e suas duas filhas. E dois anjos disseram: vai embora daqui, Ló, nós vamos queimar tudo, mas primeiro queremos que você saia. Lá na Bíblia diz, 2 Pedro 2,7, que Ló era um homem justo e vivia no meio de pessoas injustas. E esse foi um dos motivos que Deus decidiu destruir Sodoma. Então, quando os anjos disseram: vai embora e não olha para trás. Então os anjos disseram: não olha para trás. É onde eu quero falar com você aqui. Quando Jesus está dizendo: te lembra da mulher de Ló, um probleminha fez com que aquela mulher, mesmo marido de crente, perdesse salvação. Então cuidado, que na Bíblia não tem salvação para pai de crente, nem filho de crente, nem sobrinho, nem avô. Deus não tem neto, nem bisneto, ele só tem filho. Amém? Então o que aconteceu com aquela mulher? Ela olhou para trás. E o que é olhar para trás na visão do que Jesus falou aqui? No versículo 33, ele disse: quem amar a sua vida vai perdê-la. Então está bem aí o problema da mulher de Ló, que é o problema de um monte de gente hoje, que quando Jesus voltar, diz a Bíblia, vai fazer muita gente ficar para trás. O que é amar a sua vida? Aqui está falando que todo cristão, ele teve duas vidas. Ele tem duas vidas. Uma, quando ele nunca foi cristão, e outra, depois que ele é cristão. A não ser se ele já nasceu em um berço cristão, né? Como muitos nascem desde cedo e se dedicam a Deus, e sempre até a velhice vão ser cristãos, como Timóteo, na Bíblia, foi um deles, que desde criança a avó, a mãe, ensinou ele ser um servo de Deus, cresceu, se tornou um pastor. Então ele nunca teve duas vidas, mas eu tive duas vidas. Uma quando eu era um cachaceiro, uma quando eu era um homem do carnaval, da metralhadora, do fuzil, 24 horas, eu era um policial, às vezes tinha ódio, e etc. Então, a mulher de Ló, ela tinha uma vida em Sodoma. Não se sabe exatamente o que ela tinha lá. E isso estava no coração dela. Então, Jesus disse em Mateus 12: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então o que Jesus está dizendo é que coisas que somente Deus sabe, ela era apaixonada em Sodoma. Quem sabe ela tinha uma vida oculta, fora do casamento, que o marido não sabia. Quem sabe ela estava envolvida no lesbianismo, que a Sodoma foi destruída principalmente por causa de homossexualismo. Não está dizendo na Bíblia que a mulher de Ló era gay, não, mas alguma coisa
prendia ela desde Sodoma. É que nem muitos de nós, irmão, vem para o cristianismo, mas muita coisa do velho homem, ele ainda quer resgatar, ele quer trazer aquilo como mala, e quer viver no cristianismo com isso. Às vezes suas mentiras que usava lá, às vezes suas depravações que usava lá quando era um ímpio, e vem carregando essa mala para dentro do cristianismo. Jesus disse, te lembra da mulher de Ló? Então ele disse, olha, quem perder a sua vida vai achá-la. Quer dizer, se eu botar fora o meu velho homem, aquilo que aprendi do mundo, que é antibíblico, eu vou achar esta vida na vida eterna. Olha a expressão que Paulo fala sobre achar e perder com respeito à vida dele mesmo. Isso nós falamos hoje na escola bíblica, explicando muito sobre isso. Vem aqui na carta aos Filipenses 3. Olha aqui, Paulo dando um testemunho dele mesmo, que muitos de nós às vezes não tem coragem de dar um testemunho desse, quando chega no colégio, quando chega lá no seu namoro, quando chega lá na universidade, no trabalho, na igreja, não tem coragem, muitos de nós, não falo de todo, de dar esse testemunho, que Paulo abertamente dizia que ele teve essas duas vidas. Uma ele perdeu para poder achar o Cristo bíblico, que muitos de nós infelizmente não vai achar. Então Filipenses 3, aqui ele faz assim, desde o 5, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7, olha agora o que ele vai dizer: mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Ao verso 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, irmão, quem dera que todo cristão, onde ele chegasse, ele fosse um repetidor de tudo que Jesus fez, através do testemunho, o mundo seria salvo. Mas quando a gente é igual a mulher de Ló, que quer carregar aquilo que era para perder, e ele continua carregando, as pessoas não veem a diferença. Eles ou dizem assim, quando querem viver como ímpio, querem ir para essa igreja, eu quero estar na igreja, que é igual ao catolicismo, que eu posso estar na igreja, mas estar na parada gay, posso estar na igreja, mas fumar charuto, cigarro, posso estar na igreja, mas na casa de macumba, posso estar na igreja, mas ser gay, prostituto, político corrupto. Por quê, meus irmãos? Não teve nenhuma perda, não perdeu nada. Então tem muita gente, irmão, que tem sua vida velha como se fosse um tesouro que ele carrega, e se impede Cristo de trabalhar em nós e através de nós. Deus queria trabalhar usando a gente nessa geração, mas infelizmente a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Eu quero falar só mais em 5 minutos sobre o sal. Que tipo de sal a mulher de Ló se formou? Deixa eu te explicar. É um sal que não serve para nada. Mas em Mateus 5,13, Jesus disse: tu és o sal da terra. Então todo cristão, irmão, ele é sal. Por quê? Porque o mundo está vivendo as obras da carne, de Gálatas 5:19 ao 23, práticas anticristãs de Sodoma, que quem pratica não vai entrar no reino de Deus. Então no passado, quando não havia luz elétrica, uma das maneiras de preservar a carne era com sal. Botava muito sal na carne, ela não apodrecia. E Jesus disse em Mateus 5,13: tu é o sal da terra. Mas aqui no 14, ele fala sobre o sal de muitos que usam
o sal igual a mulher de Ló, um sal parado, morto, que não serve para nada, que não salva ninguém, nem sua própria carne. Então, Lucas 14, Jesus diz assim, ó, bem no final, verso 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Verso 34, bom é o sal, mas se degenerar, como pode ele adubar? Verso 35, nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora, quem tem ouvido ouvir que ouça. Então, muitos de nós, irmão, infelizmente, não serve para jogar no lixo. Meu testemunho não serve nem para ir para o lixo. Você sai por aí dizendo que sou cristão, sou servo de Deus. As pessoas dizem, tu fuma, tu bebe, tu mente, tu engana, tu tem ódio, tu é um falso profeta, toma gosto com a mulher dos outros, depravado como de Sodoma. Como que teu testemunho serve para alguém? Nem para o lixo não serve. Então, irmão, Deus não quer nunca que nenhum de nós vá para o lixo. Ele quer que a gente pegue o sal e use. A mulher de Ló, um dos problemas é que ela, com certeza, nunca prestou para nada, né? Estava lá, é como 1 Coríntios 7, 12 a 14, Paulo diz, mulher, como tu sabe que tu vai salvar teu marido? Marido, como tu sabe que tu vai salvar tua mulher? Porque é individual. Então você tenha esse sal. Sabe por quê? Nesse texto de Lucas 17, 32, onde ele diz, lembra da mulher de Ló? Ele está dizendo, eu vou voltar e nem todo mundo vai para o céu. Vai estar duas multidões, só que outro fica. Então até dentro da igreja vai ter esse tipo de gente que o sal não serve para a comunidade onde ele vive. Ele é um crente oculto, morto, onde ele anda, ninguém sabe se ele é cristão, onde ele anda, ele não fala de Jesus para ninguém, ele não dá testemunho, como Paulo deu aqui. Eu tive uma vida que não prestava para nada, troquei tudo com Jesus, hoje eu sou de Jesus, todo mundo me vê como cristão, nunca mais com a religião que eu vivia. Querido, cuidado com a religião que tu vivia, não carregue mais ela, faça como Paulo, troquei tudo com Jesus, para mim não ter mais nada a ver com o testemunho da mulher de Ló. Deus nunca vai dizer para ti, nem para mim, te lembra da mulher de Ló? Ele vai dizer, te lembra de Ló, que ele escapou? Ló hoje é um exemplo bíblico de homem que escapou, porque viveu em Sodoma, mas o testemunho dele era diferente. O mundo está cada vez pior aí, irmão, até Israel está cada vez pior. Hoje, se tu chegar em Israel, tem parada gay em Israel, tem marcha da maconha em Israel, coisa que há 50 anos atrás nunca existiu. Sabe o que é isso? Sinal da volta de Jesus. Está cada vez pior. Olha essas guerras que começaram a estourar ontem, multidão de bomba caindo em cima de Israel, e o Irã metendo bomba em tudo quanto é país que está ajudando Israel. E ontem, de ontem para cá, foi morto o líder principal do Irã, mataram ele. Então, meus irmãos, está estourando a terceira guerra mundial, um dos sinais da volta de Jesus. Não brinque com isso não. Te lembra da mulher de Ló? Vamos ajudar essa comunidade a ver quem somos, a descobrir de verdade para que Deus botou na igreja neste lugar, para que ele tem servo nesse lugar. É para prestar serviço, ajudando os outros a conhecer a verdade. Nunca seja um sal que não preste para nada, e Deus vai cobrar aqueles que querem viver igual a mulher de Ló. Mas tem recompensa para ti. Diga para teu irmão, tem recompensa para ti, irmão. Se tu for sal da terra, luz do mundo, se tu ajuda Deus a tirar carne desse mundo e abençoar a vida em nome de Jesus.